O governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes, apresentam a experiência de dirigir um longa-metragem para o cinema. A gente vai fazer um bate-papo aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, nesse primeiro momento, a minha trajetória, inicialmente, né, como eu entrei no cinema. A segunda parte a gente vai falar sobre o Metanoia, que é meu principal projeto, né? Eu vou mostrar várias fotos aqui e curiosidades, né, para vocês. E no final, quem quiser anotar algumas coisas aí, a gente vai fazer um momento de perguntas e respostas. Beleza? Vamos lá. Esse aqui sou eu, quando criança. Sim, eu com a camisa da Hello Kitty, sou eu. Esse é o meu irmão ao lado. E eu lembro de perguntar para minha mãe, assim, tipo, por que você me vestiu com a camisa da Hello Kitty? Ela, não sei, eu achei bonita, botei a camisa em você. E falando um pouco desse início, né, e falando um pouco da minha infância, eu sou de Nova Iguaçu, né, no estado do Rio de Janeiro, e desde novo eu gostava de assistir muitos filmes, né, um pouquinho mais velho que essa idade, não nessa idade, mas de assistir Sessão da Tarde, de assistir coisas na locadora ainda, pegar VHS na época de locadora. Então tinha época que eu lembro que eu voltava da escola e eu às vezes assistia 2, 3 filmes, assim, era algo que eu assistia muitos filmes quando era novo. Então, mas eu não tinha inicialmente isso na cabeça, assim, tipo, pô, eu quero ser diretor. Eu só assistia porque era algo, ao mesmo tempo que eu era uma criança que ia pra rua brincar um pouco, mas eu assistia muito filme. E aí, no momento mais pra frente, quando eu comecei a pensar, tipo assim, o que eu vou fazer como profissão, né? O que eu vou fazer? Cheguei a fazer vestibular, pouca gente sabe isso, vestibular para ciência da computação. Não sei se vocês conseguem imaginar eu nessa área, mas entrei, comecei a fazer um período na Veiga de Almeida, e aí eu não gostei, eu vi os cálculos matemáticos, algoritmos lá na parede, no quadro, né? Falava, caramba, eu não desejo isso nem pro meu inimigo, né? Caramba, isso não... Desculpa quem curte matemática aí, mas eu não desejo isso para ninguém. E eu falei, não é isso que eu quero fazer. E o professor falava assim, ó, e vai piorar. No último semestre vocês vão ver o que é a dificuldade. E aí teve um concurso de crítica de roteiro na faculdade. E eu vi no mural e tal, falei, pô, que maneiro, eu gosto desde novo assistir filme e tal, vou escrever alguma coisa. Escrevi uma crítica de um filme, mandei para o concurso, não ganhei o concurso, seria uma narrativa incrível, né? Se fosse um filme de Hollywood, eu ganharia e me tornaria o Spielberg, né? Não ganhei, mas isso despertou em mim, tipo assim, caramba, eu gosto de cinema. Eu senti prazer em escrever aquilo sobre o filme, analisar o filme, mesmo ainda não ter feito nenhum curso, tipo, tinha aí 18 anos, né? Hoje eu tô com 38. E aí eu tranquei a matrícula, meus pais não gostaram muito, né? Minha mãe me apoiou, meu pai não gostou tanto, porque ele é da área de informática. E aí ele eu fui pensar o que eu vou fazer. Eu falei, vou fazer cinema. E comecei a estudar cinema. Inicialmente eu entrei na Estácio, comecei a fazer cinema. Fiz 1 ano na Estácio, só que a grana começou a apertar, eu tive que trancar a matrícula. Então eu não consegui concluir a faculdade de cinema inicialmente, né? E aí, durante essa minha caminhada, eu participei de um curso em Nova Iguaçu, que tinha Escola Livre de Cinema, então isso ajudou a minha caminhada de cinema. E eu fiz um primeiro filme, que é um documentário que se chama Um Dia de Laura. Então eu fiquei 1 ano na Estácio e voltei para fazer cinema em Nova Iguaçu, um projeto super bacana. E eu fiz um documentário sobre minha avó, que é um dia... sobre ela acorda, o documentário começa ela acordando, a câmera tá ligada no quarto dela, e ela olha para a câmera e fala assim, o que é isso? Eu falei, é uma câmera lá. Uma câmera no quarto? Aí aparece Um Dia de Laura. Então o documentário é mostrando a vivência dela naquele dia. E aí eu tive um registro, minha avó hoje é falecida, né, mas eu tive um registro incrível da minha avó, e esse foi o meu primeiro filme, sabe? Eu tenho muito carinho desse primeiro projeto. A minha pré-estreia desse projeto foi com a minha família reunida,
eu exibi para minha família, foi a melhor pré-estreia que eu já tive, e foi incrível. Hoje meus tios, minha mãe, todo mundo tem um DVDzinho desse documentário, e foi um registro super bacana, e é um dos projetos que eu mais gosto, foi meu primeiro. Às vezes eu tento buscar a essência que eu alcancei no meu primeiro projeto de verdade, talvez porque o documentário da minha avó falava muito sobre mim também, né? E às vezes eu tento buscar essa verdade e não consigo, mas é um projeto que eu tenho muito carinho e que deixou um início assim da minha caminhada bem bacana. E aí para frente não tá indo, foi. Aí eu aqui novinho, sem barba, e o filme também abriu o Festival Iguacine aqui em Nova Iguaçu. Ele passou na mesma noite do filme do Barreto. Então abriu o festival, foi bem bacana, né? Eles chamaram o realizador da Baixada Fluminense e tal, então passou o meu curta-metragem, depois passou o longa do Barretão. Então foi uma experiência bem bacana nesse início, que quando eu vi estampado ali na tela, eu falei, pô, caramba, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Então eu fiz esse curso da Escola Livre de Cinema, já tinha feito 1 ano de Estácio, e aí eu fui procurar, eu preciso me especializar, né? Aí que eu fui para a Academia Internacional de Cinema, que é um curso que vale como superior também, né? Mas é um curso extremamente prático, e foi muito legal essa trajetória, porque eu falei assim, caramba, eu preciso fazer cinema, mas, pô, cinema é caro para fazer, né? Eu sou de Nova Iguaçu, aqui tem muitos da Baixada Fluminense, e eu falei, caramba, como é que eu vou fazer cinema? Não dá para pagar uma Estácio, uma PUC e tal. E eu comecei a pesquisar, eu entrei no site da Academia Internacional de Cinema e falei, cara, que curso top, eu queria fazer esse curso. Aí eu fui ver o preço, isso na época, isso tem muito tempo. Na época eram uns R$1.500 por mês, né? Eu falei, caraca, eu não vou conseguir fazer esse curso, ainda mais em São Paulo. E aí eu vi no site deles que eles tinham parceria com o Observatório das Favelas do Rio de Janeiro. Eu falei, caramba, eu conheço tal, esse projeto tal. Aí eu entrei no site do Observatório das Favelas, eu vi que eles tinham parceria com a Escola Livre de Cinema que eu estava estudando em Nova Iguaçu. Falei, caramba, esse é o caminho. Vou tentar ver se eu consigo uma bolsa. Aí descobri que tinham 2 bolsas integrais. Uma para o Rio, para o Observatório das Favelas, e uma para São Paulo, que é um instituto em São Paulo que chama Instituto Criar. Aí me candidatei, teve um processo seletivo, e aí eu fui para São Paulo estudar cinema e morar em São Paulo. Então, durante esse meu processo, aqui é um dos curtas que eu dirigi na Academia Internacional de Cinema durante os 2 anos. Eu fiz mais de 17 curtas-metragens, então eu experimentei muito, filmei muito, inclusive esse projeto foi feito em película, né, um projeto que eu dirigi, então foi uma experiência bem bacana. E lá eu tive uma possibilidade de começar a produzir, experimentar coisas e ter muitos professores do mercado. Eu tinha uma professora de edição que tinha ganhado o Oscar de curta-metragem. Eu tive palestra com Robert McKee. Eu tive que veio para o Brasil dar palestra e deu palestra lá na escola. Então, tipo assim, eu tive profissionais, o meu professor de direção de fotografia era formado na Inglaterra, tal. Então, era uma equipe muito boa, né, de excelência, e você produzia muito. Então foi uma experiência incrível, porque eu já queria meio que ser diretor, mas eu decidi que lá eu ia experimentar tudo. Para ter noção, teve um projeto que a gente fez lá, que era só assim, pô, vamos experimentar fazer um curta-metragem 100% com câmera na mão? Era essa a ideia, assim. 100% câmera na mão? Vamos dizer, a história nasceu para desenvolver uma história que fosse 100% câmera na mão. Então eu experimentei mesmo. Eu falo, às vezes, não sei se vocês se assustam, né? Eu fiz mais de 80 curtas, mas tem muita coisa que não é boa, que eu nem põe no meu portfólio. Mas eu aprendi, eu experimentei. Tem coisas que são bem bacanas que, de certa forma, eu acertei, né? Digamos assim. Então a importância de você experimentar é muito bacana. E tudo isso que eu vou falar aqui durante o nosso bate-papo é mais para tentar inspirar vocês também e, de repente, ver um pouquinho dessa minha experiência, de repente pode ser um caminho que vocês vão traçar mais curto, tipo assim, pô, que interessante, ele passou por esse processo, eu posso passar também. Então é mais pra gente tentar inspirar vocês também. E quando eu estava morando em São Paulo ainda, eu comecei a procurar um trabalho e eu fui trabalhar na O2.
Eu não tenho muitas fotos, inclusive, da O2, dos curtas e tal, até tenho, porque não era muito a época de smartphone, de você postar nas redes sociais e tal. Eu tenho poucas fotos de lá, da época que eu fiquei lá. E aí eu fiquei durante um ano trabalhando na O2, que é a maior produtora da América Latina, né, do Fernando Meirelles. Tive a oportunidade de filmar com o Fernando Meirelles no set, então foi incrível. Foi uma publicidade, né, da Coca-Cola. Então foi uma experiência sensacional passar aquele tempo. Eu fazia produções, eu lembro que eu fiz um curta-metragem que custou R$8, assim. Que a gente se reuniu, pegou a câmera e só gastou com um objeto de cena. E eu cheguei na O2 e trabalhei em produções de 3 milhões, 2 diárias, sabe? Coisas monstruosas. Então eu consegui ver um pouco do cinema de guerrilha que eu fazia e que rolava lá na IC, e também o cinema de guerra, sabe? Então foi muito importante para a minha trajetória nesse período de estar na AIC e na O2 também fazendo um trabalho. E eu trabalhava na parte de casting lá, eu ficava direto com os assistentes de direção, ralando pra caramba, ganhando pouco, para aprender e ver o set, como que funcionava toda essa trajetória, né? E aí depois de um tempo, eu montei a Foil Filmes, né, com mais 2 amigos, que é o Luan e o Douglas. E aí eu montei essa produtora, que agora em agosto vai fazer 13 anos, que a gente desenvolve projetos nossos, né? Então a gente tem uma trajetória aí de produções também. Vou até mostrar algumas coisas aqui. Esse é o nosso primeiro curta-metragem, não meu pessoal, né, mas da produtora, que chama Não Me Deixe Deixar. E eu quis colocar, até tem outras fotos, que tem umas coisas que é bem guerrilha mesmo. Por exemplo, a gente puxou uma extensão da minha casa, que está aqui, não está aparecendo em quadro, e botou uma lâmpada ali para iluminar dos 2 lados, tá vendo? Que a gente não tinha refletor. Esse era o nosso refletor, tipo uma externa com um carro parado, o cara como se estivesse no sinal de trânsito olhando para o sinal e com o rádio ligado, e a gente simplesmente puxou uma extensão, passou por cima do muro e ligou, porque a gente não tinha refletor. Essa era a nossa luz e a vontade de fazer, entendeu? Coisa de guerrilha mesmo. Olha o nosso traveling de cadeira de rodas, né? Tipo assim, nada glamuroso, né? Coisas bem simples, rebatedor lá atrás e tal. Então, esses começos, você aprendendo nas coisas que você tem ali em mãos para fazer, te ajuda muito a ter uma experiência quando você chegar e ter a estrutura, né? Tipo, às vezes você pensa, pô, eu quero uma Blackmagic, eu quero um refletor tal, mas às vezes você desenvolver o que você tem em mão, seja uma câmera de celular, é incrível, cara. Tem gente que às vezes tem uma câmera e fala, pô, minha foto não tá tão bonita, vou comprar uma câmera mais nova. Não, às vezes é seu olhar, às vezes é sua experiência, entendeu? Então, quando você sugar todo aquele equipamento e ele não te ser suficiente, você troca. Mas justificar o equipamento pela qualidade do seu projeto não faz sentido, entendeu? Então, não espere chegar uma Blackmagic no seu colo, um refletor top, um trilho perfeito, para você fazer, faça com o que você tem em mãos, assim, sabe? O segundo projeto, um dos principais, né, foi o Dom Gratuito, que foi um projeto que já teve um orçamento um pouquinho maior, porque o Não Me Deixe Deixar, a gente se gastou R$1.000 no curta, foi muito, assim. Esse já foi um orçamento de 10 mil. Mas 10 mil para a época era até um pouquinho, assim, mais do que é hoje. Mas para curta-metragem é bem pouco, assim, sabe? Então, esse projeto teve uma trajetória bem bacana, que eu escrevi nesse concurso que se chama Caixa de Curtas. É um concurso na internet que seleciona, na América Latina inteira, 120 projetos de documentário, ficção e animação. Eles selecionam de vários países da América Latina. E aí depois a gente ficou entre os finalistas, eles selecionam dos 120, selecionam 10. E a gente ficou em 3º lugar da América Latina com um Dom Gratuito. Né? Então, isso deu uma abertura muito bacana em festivais, em projetos pra gente. Aí depois o filme foi selecionado no Festival de Cinema Ibero-Americano de Huelva, que é na Espanha. E é um prêmio bem bacana, que rola na Europa, e inclusive eu pude estar presente no festival.
Mostrando algumas fotos aqui. Deixa eu passar. Aqui sou eu falando portunhol, lá na exibição. Então eu pude ter uma sala de cinema cheio com espanhóis e assistir meu filme e poder depois falar com eles, ver esse feedback, trocar uma ideia. E foi bem bacana. Eu lembro também de, depois, à noite, assim, a gente tinha vários... O pessoal de curta-metragem se conhecia, né, os diretores. E aí tinha pessoas de vários países do mundo, a gente sentou, né, para comer alguma coisa e tal. E as pessoas começaram a trocar figurinhas falando o orçamento de cada curta-metragem. E eu lembro que eu falei que o Dom Gratuito foi 10 mil reais, eu tive que fazer uma conversão ali em euro na época. E aí eu lembro, um cara falou, tinha um curta-metragem, sem brincadeira, que se passava em Marte, o curta. Totalmente computação gráfica. Aí o cara falou que o curta dele custou 100 mil euros no festival. É coisa assim, desproporcional. O meu era o menor orçamento, né? Tipo, não era, na época, acho que não era nem 2 mil euros meu curta-metragem. E aí eu não ganhei o festival, né? Era até, não que isso seja justificativo, o orçamento, mas assim, é assustadora a diferença de valores, né? O que o pessoal da Europa, França, né, da Ásia, a galera produz em relação ao financeiro. Mas foi uma experiência incrível também. Esse aqui é um outro curta-metragem que se chama Crônica da Luz na Terra das Sombras, que eu também dirigi. E ele foi feito também em película, né? Tem uma super 16mm ali. Então foi uma experiência bem bacana também, que você não tem um cartão de memória ali para fazer 5, 10, 20 takes. A gente tinha 3 latas da Kodak e tinha 33 minutos de material bruto. E tinha coisas que eram take único, então você tinha que ensaiar muito, tinha que ser bem organizado. Eu lembro que o Douglas, meu primeiro assistente de direção, eu pedia para ele estava com um cronômetro, e quando dava o tempo que a gente imaginou para aquela cena, ele batia no meu ombro para falar, tipo assim, deu 60 segundos. Aí eu cortava. Ele era o meu controle de tempo, porque eu não podia perder o controle do material bruto, entendeu? Então foi uma experiência bem bacana também. Aqui é um outro projeto, eu fui primeiro assistente de direção, que se chama Finding Joseph. É um longa-metragem que foi rodado na Polônia. Inclusive esse cartaz aqui é até de uma exibição em Berlim, ele passou na França também. Ele rodou mais lá fora do que no Brasil. O Brasil chegou a nem 5 salas de cinema, foi bem pequena a exibição aqui, mas rodou lá fora. E foi muito bacana esse projeto, que eu tive uma experiência como assistente de direção também, e eu tive conhecimento um pouco das escolas de cinema, porque o diretor de fotografia era polonês, são os melhores, né, do leste europeu, inclusive o diretor de fotografia do Spielberg é polonês, né, mas aqui era um diretor de fotografia polonês. O operador de câmera, que não era a mesma pessoa, era de Hollywood, e o diretor era brasileiro. Então era muito louco, assim, tipo, você pegar um pouquinho da escola europeia, um pouquinho do cara de Hollywood. Eu lembro um momento, o Mark, que é o cara de Hollywood, ele falou assim, pô, não, tem uma cena, o pessoal conversando sobre uma cena que ia ser daqui a 3 dias. Tem uma cena que podia ser uma luz muito bonita, que invade a janela, tipo do filme Munique, tal, do Spielberg e tal. Aí ele falou, que legal, conheço o gaffer do Munique. Pegou o celular, ligou pro cara e falou assim, como que você fez aquela luz daquela cena, não sei o que lá. A gente ficou assim, caraca, o cara tem um contato do gaffer do Munique. Então, tipo assim, foi bem bacana ter um pouquinho dessa experiência num set fora do país. Eu fiquei uns 40 dias na Polônia e foi uma experiência bem bacana também. E eis que chega o Metanoia, né? Tiveram outros projetos que eu fiz nessa trajetória, dei uma resumida, mas o Metanoia, né, é o meu principal projeto, que eu tive uma experiência de poder dirigir um longa-metragem, já tinha produzido vários curtas, dirigido também, roteirizado, e esse foi realmente o meu maior desafio, né, na minha carreira, né? Como que nasceu o Metanoia? Primeiramente, esse é o Kaique Oliveira, ele é o protagonista da história e produtor, né? Eu já conhecia ele um tempo e ele me convidou. Ele é um artista, assim, super renomado na parte de teatro, inclusive ele é diretor de musical,
Ele ganhou um prêmio Bibi Ferreira agora, de musical. Inclusive tá em Nova Iguaçu, Rua Azusa, um musical que foi premiado no Bibi Ferreira, tal, tá em exibição no Nova Iguaçu. É direção do Kaique Oliveira, tá? E ele é dessa área de teatro, ele tinha vontade de atuar para o cinema, tal, e ele tinha uma história na cabeça para fazer um filme, que ele chegou para mim e me convidou. Pô, Miguel, eu sei que você está no cinema, tal, um tempo já vi seus trabalhos, seus curtas-metragens, topa o desafio da gente fazer um longa-metragem? Falei, pô, só se for agora. E aí ele foi a pessoa que correu atrás dos recursos também para a produção desse projeto e foi o protagonista também. Eu lembro dele até falar assim, poxa, e o protagonista, quem seria? Ele, pô, tô pensando ser eu, o que você acha? Ele ainda perguntou o que eu achava, achei bacana essa troca, né? Porque ele, em nenhum momento ele virou e falou assim, não, eu tô bancando, eu sou o protagonista. Ele falou, pô, o que você acha? Eu falei, não, acho que seria bacana, acho que a gente dá para trabalhar e tal, a gente tem que tirar alguns vícios de teatro, mas foi super bacana ter ele no projeto e essa troca, ele deu a ideia, eu lembro que ele me falou uma ou duas cenas só. Ele falou assim, Miguel, eu ouvi uma história de uma mãe que estava pedindo dinheiro no bairro para comprar ferro para fazer uma grade no quarto do filho, porque ele é usuário de crack e ele pediu para a própria mãe para fazer tipo uma jaula para ele, porque ele já tinha arrombado a porta para ir consumir pedra e ele falou, mãe, por favor, coloca uma jaula aqui na porta, uma grade, porque eu preciso não sair daqui para me libertar do crack. E aí esse foi o dispositivo para criar o Metanoia. Ele me contou essa cena e por mais que ele escreve, ele nunca escreveu para cinema, então eu botei a mão na massa da escrita e aí eu escrevi mais de 100 cenas para construir esse roteiro. E ele também dava feedback, lia e dava feedback sobre como que estava a narrativa. Aqui, inclusive, isso aqui é na pré, mas eu queria mostrar mais os cartazes e as fichas ali em cima, que são as escaletas, né? Eu lembro que botei no meu quarto vários papeizinhos grudados das cenas, assim, e eu acordava, tipo, diariamente, né? E olhava e lia aqueles papeizinhos na minha parede do quarto, e às vezes eu pegava, trocava a cena de lugar e tal, ou então, pô, precisa de uma cena aqui, então, tipo, mais de 2 meses isso ficou na parede do meu quarto, o meu roteiro, antes de eu pegar, abrir o Final Draft e tal, o software, para escrever o roteiro mesmo. Porque eu queria construir primeiro a escaleta, né, as cenas por cena, para depois desenvolver diálogos, etc. E esse foi o período de construção do roteiro. Na verdade, essa foto aqui a gente já está fazendo pré-produção, mas como estava ali em cima as coisinhas do Metanoia, do roteiro, eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é o Tech Scout, né? Visita técnica. Muitos aqui, né, já produziram e tal, são da área de cinema. A diferença, quem já fez só curta-metragem, eu estava até conversando com alguém mais cedo e falaram, pô, a diferença de você fazer um curta e um longa. Eu tentei imaginar assim, imagina você ter um carro pequeno, tipo um Uno, e você dirigir um Uno ou dirigir uma Scania, que é um caminhão enorme, assim, sabe? Com 2 carretas. Então tem lugares que você não vai conseguir entrar com a Scania, para manobrar é mais difícil e tal. Então, tipo assim, às vezes você faz a visita técnica, o seu Tech Scout em 2 dias de curta, de um longa vai demorar 3 semanas, 2 semanas, entendeu? O Tech Scout. Então você visita várias locações, então você vai lá, tira foto. O Luan ali, meu sócio e produtor executivo, tá ali agachado, como se fosse o protagonista sentado ali, a gente tirou foto para ver enquadramento, então fazendo anotações. Aqui é o do som direto, Rafael Vilas Boas, Douglas. Aqui também, estava muito frio de madrugada, eu com touca e luva. Aqui também fazendo Tech Scout, né, nas cenas, visitando, fotografando, muitas fotos, para a gente também depois fazer alguns storyboards. Então a gente tem até uma curiosidade aqui, uma fotinha que eu peguei, ó. Acho que passou direto? Acho que não tá. E aqui é um pouquinho de eu dirigindo, né, no
no set de filmagem. E eu vou falar de alguns tópicos, algumas coisas de curiosidades aí do Metanoia. Essa foto aqui, ó. Até medir a lápide que a gente ia produzir de um personagem que iria falecer na história, tal. O Tech Scout é sempre importante você levar a câmera, treina, levar as coisas para você colher as informações, né? Então aqui a gente estava num cemitério fazendo o Tech Scout, medindo o tamanho da lápide que a gente ia criar com o nome da pessoa ou de um versículo da Bíblia, se ia botar e tal, para a arte saber aonde encomendar direitinho. Então, imagina medir uma casa, alguma coisa, isso é extremamente necessário. Aqui um pouquinho do set do Metanoia, e vou mostrar, vocês vão ver nas fotos algumas coisas de estrutura, eu queria falar um pouquinho de estrutura de equipamento que a gente tinha. Vocês viram lá os simples começos, né, com um trilhozinho de cadeira de roda, né, a lâmpada ligada na extensão, né, e aqui uma estrutura bem maior de equipe, um caminhão que é nosso. Aqui tem luz? Tem. Um caminhão que com os equipamentos, né, você vê uma coisa que é uma produção um pouquinho média para grande, você vê refletor em diurna, né, refletor daylight em diurna, para você manter a continuidade do sol. Então esse refletor é aqueles que tem um reloginho que cobra a hora lâmpada, então são refletores de estrutura de projetos maiores. Aqui você vê um pouquinho também da estrutura, a gente tinha um trilho, isso aqui é aquele emborrachado mesmo que rola em academia ou coisa para criança, só para o trilho ficar direitinho. Aí tinha o trilho aqui, né, aqui é a claquete, você vê o refletor aqui de novo, o cara do boom, né? Então, um pouquinho dessa estrutura que a gente tinha no Metanoia. Aqui tratando de câmera, a gente usou a C300 da Canon, que é uma câmera de cinema com kit de lente da Zeiss. Aqui o follow focus, aqui novamente o trilho, o foquista do lado de cá, a pessoa da maquinária, né? E o diretor de fotografia aqui executando o movimento de uma determinada cena. Aqui também, em outro momento, essa cena teve uma curiosidade bem bacana, que eu tive que dirigir muitas crianças, que é uma cena das crianças jogando futebol no campo, né, de várzea, de areia. A gente montou o trilho também lá dentro, então foi uma experiência bem bacana. O assistente de direção me ajuda também, né, a dirigir figurantes e tal. Então é uma ajuda que é bem importante, mas foi um desafio bem bacana tentar... Por exemplo, eles chegaram... Às vezes você tem que falar alguns nãos como diretor, né, porque a gente conseguiu toda essa figuração, trouxe de van, passou em casa para buscar, e eles chegaram de chuteira, assim, chuteira da Nike, né, tipo assim, roupinha bonitinha, escrito Messi atrás e tal, e aí a gente simplesmente teve que mudar algumas roupas, figurino dele, e falar para eles jogarem descalço. Ele, pô, descalço, queria jogar com a minha chuteira tal, aquela chuteira laranja, outra não sei o quê. Então, tipo assim, eles queriam aparecer no filme, digamos assim, com uma roupa bonitinha, mas a gente sempre fala, não, essa não é a proposta, a ideia é todo mundo jogando descalço e tal. Então você tem que saber dialogar, fazer linguagem com a criança para ela entender, compreender e tal. E a cena ficou um resultado super bacana também. Até tem um making-offzinho que acho que tem um trechinho dessa cena. E tem um refletor lá atrás também, tá vendo? De daylight lá. Aqui também um pouquinho da câmera, um monitorzinho que tinha ali em cima. Aqui fazendo uma cena, inclusive essa cena saiu do Metanoia, ele jogando bola de gude, não tem. No Metanoia, aqui o nosso caminhão lá atrás, com os equipamentos e tal. Então tinha uma estrutura bem bacana. Aqui é um vídeo, se puder... Opa, o botão está invertido, acho. Vou botar a tela cheia. Posso até falar um pouco, isso aqui é arte, né, sujando as roupas para... Muita gente às vezes pergunta, pô, Miguel, o lixo e a figuração lá são pessoas reais?
Então, assim, a gente teve um trabalho muito grande de arte nesse projeto, porque a gente precisava passar essa proposta, essa estrutura, né, do que é a realidade ali, né? Então isso foi bem importante. Esse aí é outro. Os objetos de cena sendo... pegando os objetos de cena. Cartão número 20. A continuista mostrando algumas fotos de cenas anteriores. Chuva em São Paulo, sempre. Tem mais um trechinho desse making-off também. Essa é uma cena muito importante para o filme também, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Tinha um monitor de 17 polegadas para eu ver as cenas, aí um monitor para o foquista e um monitor para o diretor de fotografia ali também na câmera. Silvio Guindani, Solange Couto, né, atores bem conhecidos no cenário. A gente botou uns cones para desviar a população ali, né? Equipe de som. Isso aí são moradores ali de rua mesmo, que foi bem bacana que a gente conheceu eles, depois o Kaique ajudou eles voltarem para o Nordeste, ver a família deles e tal. Que eles estavam em São Paulo procurando emprego e voltaram para... Fizeram uma campanha para ajudar eles.
só porque a senhora prometeu não me chorar. Não vou chorar não, filho. Você não sabe como eu tô feliz de poder ver você. Não vai me dar um abraço? Vou falar um pouquinho dos atores do projeto, depois tem um outro vídeo aí. Um pouquinho primeiro de como foi a experiência de dirigir o Kaique. É o protagonista da história, produtor também, né? Mas nesse momento ele está como função só como ator. E era um ator estreante no sentido, fez várias coisas no teatro, mas não tinha experiência no cinema. Então esse foi o ator que eu tive um trabalho maior assim de pré-produção, de fazer ensaio e tal. Porque os outros atores que eu vou falar em frente, muitos eu não tive contatos meio que online assim e conheci no dia, porque a gente não tinha estrutura financeira no projeto para trazer o cara de outro estado só para ensaiar. Bancar a diária dele para ensaiar, entendeu? Então, assim, às vezes a gente quer ensaiar muito e tal, mas dependendo da estrutura, e olha que eu tô falando um filme que é considerado baixíssimo orçamento para o Brasil, abaixo de 1,8 milhões no Brasil é considerado baixíssimo orçamento. E esse projeto foi 900 mil, então mesmo assim a gente não tinha recursos para pagar uma semana de ensaio para os atores. Então, o Caio Blá, por exemplo, que eu vou falar em seguida, ele chegou, a equipe buscou ele no aeroporto, ele chegou, oi, tudo bom, prazer, tal, vou explicar sua cena. Foi isso, entendeu? Se bem que o Caio Blá não precisa tanto ensaio, né? Um ator genial, mas eu digo assim, muitos eu conheci no dia, mas o Kaique foi uma pessoa que a gente ensaiou antes, né? Tipo, a gente fez um laboratório com ele, fez uns exercícios e tal, então foi bem bacana essa troca, a entrega dele também para o projeto, foi bem bacana. Outro ator, né, que é o ator mais conhecido, na época ele estava bombando numa novela da Globo, inclusive, estava no hype, digamos assim. Então essa troca com o Caio Blá foi muito bacana também. A gente chegou até ele, primeiro a gente convidou o Silvio Guindani, que eu vou falar dele já já, e aí a gente pediu para ele uma indicação de algum ator que ele pudesse indicar para fazer um personagem no Metanoia. E aí ele mandou uma lista de umas 8 pessoas, assim, ó, pô, conheço tal autor, esse aqui é amigo meu e tal, aí uma da lista lá tava Caio Blá. Aí tipo, não vai aceitar, né, esse cara, se a gente falar com ele, ele não vai topar, né. Aí a gente foi, pegou o contato dele, mandou um e-mail, e aí ele respondeu, na época, eu não sei como é hoje, ele não tinha assessor, ele mesmo lê os e-mails dele, ele não pagava ninguém para cuidar da carreira dele e tal. E aí ele simplesmente respondeu assim, pô, li o roteiro, achei incrível e eu tava procurando um projeto como esse, tô dentro. Respondeu assim o e-mail, a gente falou assim, caraca, não acredito. Então o projeto cresceu muito também quando ele começou a entrar, porque assim, quando você traz isso falando de mercado, pessoa ir no cinema, pagar um ingresso para assistir o filme, ator conhecido conta muito, tá? Então essa é uma dica que eu dou para vocês. É difícil acessar essas pessoas, mas um ator conhecido chama. Se você põe lá, isso é uma vitrine. Então ele topou reduzir cachê e tal. E a gente fez um planejamento, um plano de filmagem, onde a gente filmou com ele 4 diárias. A gente pagou ele 4 diárias e as cenas dele é distribuída durante o filme. Então a gente era as diárias do Caio Blá, digamos assim, sabe? Independente da locação, a gente teve que criar diárias pro ator. Então, com isso a gente conseguiu minimizar bastante o valor de diárias, né? Então foi uma troca bem bacana, um cara super experiente, super solícito, 12 horas de filmagem ali, ele não reclamando, faz um próximo take, ele vai lá, faz, não é um ator nariz em pé, então foi uma troca bem bacana. Eu lembro que teve uma cena no Metanoia que eu quebrei o eixo propositalmente, o eixo de câmera. Aí ele virou assim, pô, você vai quebrar o eixo nessa cena? Eu falei, vou. Ele, pô, que maneiro, tal, que legal. Então ele sabia o que era eixo de câmera. Então, tipo assim, é um cara que no cinema aí faz muita coisa pela paixão e foi uma contribuição bem bacana para o nosso projeto também, uma troca bem bacana. Então ele chegou na primeira diária de avião, conheci, expliquei mais ou menos para ele a cena. E o cara é super inteligente em cena. Vou mostrar um videozinho aqui dele falando um pouco do projeto e algumas cenas de bastidores e tal. Que
Você ia deixar de vir? Estão curtindo aí? O bagulho tá louco, cara. Tá louco, né? Ô, lembra aquele mano que eu te falei? O Dudu? Sim. Tá aí o cara. Porra, e aí, velho? Beleza, mano. Beleza, Prazer, velho. Meu personagem é o Jeff, é um cara de classe média alta que apresenta o crack pro Eduardo, né? É legal isso no filme, que o crack não vem da favela ou da rua, né? O crack, ele conhece o crack numa casa de um cara rico, um cara que é influente, que é popular, que a casa dele vive cheia de gente, dando festas. É um cara que tem carro, que tem dinheiro, que tem muita liberdade, né? Que poderia ser um exemplo de coisas positivas e acaba sendo um exemplo de roubada, né? De coisas ruins. Só fiquei te ligando aí, mano. Pra você dar uma força aí pra mim, né? Não, tranquilo, mano. Desculpa te incomodar, cara, mas tá feio o negócio. Quer dizer que você se enrolou todo, mano. De besteira, velho. De idiota, mano. Trouxa. Pode rir. Eu acho que o mais importante desse filme é o tema, né? A mensagem que ele leva. Eu acho que o crack é um problema muito sério, muito grave, que tem que ser entendido, que tem que ser, quanto mais informação, quanto mais discussão a esse respeito, eu acho que é melhor. E eu fiquei muito impressionado quando eu recebi o roteiro. É uma situação de desespero, é uma situação de impotência muito grande que as famílias enfrentam, né, diante do crack. Então isso me tocou muito. E eu achei importante fazer o filme para falar sobre isso, sobre essas pessoas que chegam no fundo do poço e precisam muito de ajuda, as famílias que precisam muito de ajuda. Então eu entrei nesse filme especificamente por acreditar que ele traz uma mensagem muito importante, uma mensagem, uma tentativa de esclarecer um pouco a situação. É isso aí, espero que vocês assistam Metanoia e que vocês se liguem nessa informação, nessa mensagem, nesse alerta. Esse é um filme de alerta. Espero que vocês compreendam, se divirtam e também saquem que a gente tem que ficar esperto diante do crack. Valeu? Show. Fala um pouquinho, né, desses dois atores aí também que foram um presente assim para o projeto, né, que foi a Solange Couto, né, Silvio Guindani. Solange Couto, ela é muito conhecida, né, fez muita coisa na Globo, acho que ela fez Record também, né, se eu não me engano, ou alguma outra novela em outra emissora. E ela é a famosa Dona Jura, né, se eu não me engano. Alguém lembra dessa novela, Dona Jura? E muito louco isso, porque a gente precisava de uma personagem para fazer a mãe dele, e a gente ia botar uma pessoa, tipo assim, não tão conhecida, tal, e eu lembro que o Silvio Guindani, que indicou o Caio, falou assim, poxa, eu tô fazendo acho que uma peça, tal, algo do tipo, com a Solange Couto, tal, será que ela não podia ser minha mãe? Ele, do nada, a gente não pediu para ele indicar alguém, ele foi e comentou. E quando a gente viu, a gente falou, cara, claro, incrível, assim, a gente conversou com ela, ela amou o projeto, e eu lembro quando eu conheci ela, que ela chegou no set e tal, conheci pessoalmente, eu lembro dela me agradecer muito, que ela não fazia cinema desde a década de 70, que ninguém, por ela fazer Globo, ninguém chamava ela para fazer filme. E aí ela falou assim, pô, Miguel, obrigado, porque eu amo fazer filme, eu nunca me chamaram para fazer filme e tal, então me agradecendo, eu, diretor estreante de longa, tipo, na época eu tinha 30 anos, e ela me agradecendo pela oportunidade, uma atriz conhecidíssima, assim, por fazer um longa-metragem. Então foi uma troca incrível, essa cena foi uma experiência, assim, também, cara, sem tamanho, é uma cena bem grande, né, no meio ali do filme, que a mãe, o Silvio Guindani é um morador de rua e ela traz um bolo de aniversário para comemorar o aniversário dele na Cracolândia. Ele chega com um bolo para cantar o parabéns porque o filho dela não sumiu de casa há muito tempo, né? Então é uma cena muito forte de mãe e filho e tal. Então uma cena foi uma experiência bem bacana. Eu lembro de eu falar para Solange Couto, quando eles ensaiaram tal, me mandaram o vídeo de ensaio. Quando ela chegou lá, eu lembro e falei assim, ó, Solange, eu queria que você fizesse de tudo
para não chorar na frente do seu filho. Ela, caraca, Miguel, como que eu não vou chorar nessa cena? E, tipo, talvez acostumado com novela, de chorar e tal, porque é uma cena forte. Se ela chorasse muito, ia ficar muito melodramática também. E o fato dela tentar manter essa força e segurar o choro, acho que deu uma potência. Lógico que são atores incríveis, mas, assim, deu uma potência dela tentar, assim, não vou mostrar que eu tô triste, sabe? Então isso foi um grande conflito interno, mais do que ela tá chorando, ser algo externo, dentro dela o sentimento tava ali e isso acabou expressando no rosto dela também. Então foi uma cena bem bacana, bem bacana. Essa é até uma do filme. É, uma cena, muita gente fala, nossa, eu gosto muito dessa cena, eu gosto muito dessa cena. Esse aqui é o Togum Teixeira, né, um ator também, ele já fez mais de 30 longas, fez Tropa de Elite, fez Bruno Surfistinha, o Palhaço, filme do Selton Mello. Então é um cara super experiente, amigo meu, assim, amigo porque a gente estudou junto na Academia Internacional de Cinema e a gente pegou uma amizade lá, ele estava aprendendo sobre direção e tal, queria dirigir projetos e eu convidei ele para fazer o filme e ele também foi uma grande contribuição para o projeto e ele é um cara super para cima, não tem tempo ruim também, é um cara que tem um astral muito bom no meio do set. Aqui falando um pouquinho da experiência de dirigir os figurantes, né? Tinham muitos figurantes. A gente tem, nos créditos do Metanoia, quase 400 figurantes, pra vocês terem noção. É lógico que contando todas as diárias, né? Então, eu lembro que teve uma cena específica que chegaram 2 ou 3 ônibus de figurante, assim, né? De pessoas para fazer figuração, né, em cenas do Metanoia. Então, a gente precisava, lógico que eu não dirigia os figurantes, né? Às vezes eu direcionava algumas coisas, tipo assim, vai pra lá, né? Tipo alguma coisa. Mas, por exemplo, a segunda assistente, a Natália, e o Douglas, que não tá por aqui, mas muitos conhecem o Douglas, me ajudavam a dirigir, mesmo que seja uma pessoa atravessando, assim, a rua, puxando um carrinho, né? Uma pessoa sentada ali. Então, foi uma experiência e uma quantidade muito grande de figurantes. Então, é uma dificuldade você ter projetos como esse, onde tem uma estrutura de logística, uma estrutura para que todos aqueles figurantes funcionem e passe a verdade naquela cena. Então é algo que também foi uma experiência muito bacana. Outra experiência também é dirigir criança, né? Alguém aqui já passou por experiência, eu falei na cena anterior lá do futebol, mas tem algumas cenas de diálogo com criança também, da parte da infância do protagonista. E aqui tinha uma cena onde tinha uma briga, que eu só estou ensaiando, fazendo um exercício, né, de energia tal, para os atores entrarem em cena, porque às vezes criança ali não consegue brigar e tal, algumas sim, outras não, mas os atores, né, às vezes pode ficar meio tímido. E eu fiz alguns exercícios de exaustão com eles, para que quando rodasse a cena, eles já tivessem assim, né, tipo assim, eles não iam brigar assim, se empurrando. Mas eu fiz um exercício para eles se desgastarem e quando desse a ação eles já estavam mais em cena. Então foi muito bacana. Também é uma foto que eu gosto muito de mostrar, assim, porque deu super certo e é super difícil dirigir criança, ainda mais numa cena um pouco violenta, assim, sabe? Aqui um pouquinho a estrutura... Eu mostrei até a câmera lá no início, aqui é a estrutura de logger, para vocês terem noção, como a estrutura de logger do Metanoia, com vários HDs, tem um notebook também, 2 MacBooks, os boletins de câmera, então o pessoal organizando o material bruto. Eu lembro, o Léo, inclusive, foi um dos editores do Metanoia e tal, ele gerenciou esse logger, né, então... eu lembro de, tipo, isso foi uma experiência incrível, assim, como o Metanoia teve 40 e poucas diárias, eu lembro que tinha diária, assim, que a gente fez de manhã, parava para almoçar, voltava à tarde, aí à tarde eu tinha algum intervalo, eu ia montar alguma luz e tal, ele falava, Miguel, chega aqui rapidinho, tinha uma sala lá pro logger, quando era na rua, montava em algum lugar. Mas quando a gente filmava as internas, não tinha uma sala. Aí ele me chamou e falou assim, dá uma olhadinha aqui. Aí ele tinha montado uma cena, pré-montado uma cena, ele ia ser o editor já. Aí ele, pô, dá uma assistida.
Aí eu assisti, eu falei, pô, que maneiro, tal. Eu já sabia um pouco do ritmo do filme, então, não que aquela cena ia fechar aquela edição, mas eu consegui acompanhar um pouquinho de alguns rascunhos de edição no set. Enquanto às vezes um estava logando, o Léo estava sincando o áudio já para adiantar a edição, já testando, ver se tem alguma coisa deu problema. Se algum arquivo deu problema, talvez a gente consiga na outra diária refazer uma cena e tal. Então, foi bem bacana essa troca. Aí aqui, passando um pouco, eu tô indo desde lá do roteiro, né? Falei da minha trajetória do roteiro, falei da logagem, daqui a pouco eu vou entrar em pós e distribuição do Metanoia. Aí isso aqui é um pouquinho da pós do Metanoia. Primeiro eu vou falar da foto de cá. Isso aqui é uma técnica do Walter Murch, aquele que escreveu o livro Num Piscar de Olhos. Eu já comentei com alguns alunos sobre essa técnica. Ele pega os frames de todo o material bruto e coloca na parede, assim, né? A gente fez cartazes, colou na parede, igual tem a escaleta do roteiro, todo o frame do filme, é lógico que a gente pegava um take só. Se aquele take fechado, se aquele plano tinha 5 takes, a gente pegava um só, tá? Então todos os planos a gente botou, imprimiu, e a gente tinha acesso na parede do que a gente precisava. Pô, e essa cena aqui? A gente não colocou, tem esse plano aqui e tal. Então, era muito visual, porque o que o Walter Murch fala no livro dele, Num Piscar de Olhos, ele pegou essa transição de editar em película para editar em computador, né? Um momento ali que os computadores foram para se tornar ilha de edição. E ele falava que o que ele sentia falta antigamente, na época que ele editava, é que quando ele precisava buscar um material bruto específico, ele tinha que simplesmente dar um play no rolo. Ele tinha que reassistir o material bruto. Hoje, são clips, né? Você dá ação e corta, né? Você roda e corta. E não tem algo contínuo. Então ele desenvolveu essa técnica para que você não esquecesse do material bruto, de algum plano específico, um plano detalhe, um insert e tal. Então isso é muito bacana para você, quando você tem um projeto maior, às vezes um edital, alguma coisa, fazer isso, porque ajudou muito a gente. Aqui, nossa ilha de edição. Na época a gente tinha um escritório, a For You. Aqui é a ilha de edição, a gente está com uma torrezinha do MacBook Pro, aquela que era desktop, 2 monitores e tal. E a gente tinha 3 editores no Metanoia. O Léo Oliveira, Josi Antunes, aqui da Baixada Fluminense, alguns conhecem, diretora do Prédio Azul, Posto 13, desculpa. E aqui o Paulo China. E aqui o Douglas, assistente de direção, e eu tô tirando essa foto. Então, aqui a gente assistindo, a gente usou o Final Cut Pro na época, então o Premiere não era tão bom, né? Depois ele acabou superando o Final Cut, e aí essa foi a nossa estrutura de edição, e a gente pôde diariamente, fez escala entre os editores, dividiu de acordo com as características de cada um, porque precisava fazer sentido na edição, não parecer que, pô, isso aqui tem cara que essa pessoa editou, essa aqui tem outra cara, e ser meio que um Frankenstein, sabe? Então eu acabei dividindo para meio que característica de cada um. Aí eu vou mostrar, depois da edição, um trailer do Metanoia. Eu quero você de volta, filho. Eu tô morrendo junto com você. Eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais encontrar os teus tios. Eu não consigo sair. E eu fico me perguntando, fico martelando aqui na minha cabeça o que foi que eu fiz. Meu nome é Eduardo, cresci no Jardim Ângela. Minha mãe, a dona Solange, sempre cuidou muito bem de mim. Ah, filho, não tá pronto ainda. Delícia, tia. Minha mãe nem imaginava o lugar que eu andava. Funciona, maluco, dá pra gravar e tal. O que foi, filho? Nada. Como nada? Deixa. O que você anda fazendo da sua vida, filho? Eduardo, fala alguma coisa? Aqui a escritura diz que sim, é muito bom comer e beber e se divertir. Mas essas coisas são fugazes, como está escrito. Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Você só tem que ter o controle, você é um cara controlado. 2 aí pra dar coragem. Lá a gente perde a humanidade. Não consegue amar mais ninguém. Tô morto. Morto não volta pra casa.
Até quando? Só me diz isso, até quando? Então me ajuda. Me ajuda a voltar a ser filho. E esse, né, é o trailer do Metanoia. E antes do filme lançar ao cinema, a gente participou de alguns festivais, né? Isso aqui é a equipe do alguns que foram no festival. Aqui tá. Aí a gente ganhou alguns prêmios e tal, né? Esse aqui é o FIC, um festival internacional. Aqui já é, vou falar um pouquinho da chegar até a distribuição, tá? Aqui a gente fez uma cabine de imprensa que foi bem bacana no Play Art, que é um cinema muito bacana em São Paulo. Aí a gente conseguiu entrar em contato com a mídia, fazer uma exibição fechada antes de sair no cinema. Então isso é super importante. Às vezes você não tem um grande marketing para botar publicidade na Globo ou em outros lugares, mas também pode ser um tiro no pé, porque a crítica pode detonar seu filme, mas você chama pessoas de diversos jornais, blogs e etc. para assistir o seu filme. A gente tinha os atores e tal, e aí depois é um bate-papo, então rola uma cabine de imprensa, né, tipo um tempo antes, às vezes 2, 3 semanas antes do filme estrear. Aqui um pouquinho, tá vendo? Tem até o cinema, tem até umas pranchetas, não, qual é o nome disso? Umas mesinhas para eles anotarem coisas e tal. Então é uma exibição totalmente fechada para a mídia, né? E aqui um pouquinho da pré-estreia, né? Que antes de, eu não sei se eu coloquei a foto, mas antes disso eu queria falar um pouquinho da distribuidora que a gente, se tiver a foto aí depois eu volto no assunto. A gente fechou, a gente tinha o projeto, tinha editado, entrou em festivais, mas a gente não tinha distribuidora. Né, o projeto precisa de uma distribuidora para passar no cinema. Você não consegue chegar ali no Kinoplex, com os nossos curtas a gente consegue, mas, por exemplo, eu não consigo chegar no Kinoplex em Nova Iguaçu, passa o Metanoia aqui, um filme, vende bilheteria à noite, aí eu vou para Minas Gerais e falo, meu filme passa aqui, aí eu vou em Salvador, você não consegue ir pedindo, batendo na porta. A distribuidora, como se fosse a gravadora de música, por exemplo, a distribuidora para o filme, ela que entra em contato com o Cinemark, com o CI, com o Kinoplex e tal, para vender o filme para os cinemas. Então, a gente tinha que fechar uma distribuidora, mas a gente não tinha distribuidora. Aí rolava o Rio Market no Festival do Rio, que é uma rodada de negócios, que hoje deu origem ao Rio 2C, que é hoje também. E aí tinha um pitching, você pagava, eu acho que R$300, na época, 200, R$300, e aí você tinha alguns players, que são pessoas de distribuidora, assistindo essas apresentações, esses pitchings. Eles meio que eram obrigados a assistir, você pagou um valor, entrava lá e apresentava o projeto. E aí tinham 13 pessoas. Tinha o diretor da Warner Brasil, da Fox, da Paramount, da Europa Filmes, tinha 13 caras, né, com o dobro da minha idade, tinha uma pessoa da Fox também, e aí eu e Luan apresentamos, a gente tinha 7 minutos para apresentar o projeto e mais 8 minutos para perguntas e respostas. Então a gente foi lá, a gente já fez um teaser, na época nem era o trailer, fez um teaser de 1 minutinho, depois fez uma apresentação e tal. Então nesse momento a gente conseguiu a distribuidora. Então tudo isso que eu estou mostrando para vocês, cabine de imprensa e agora pré-estreia, que rolou no Rio, em São Paulo, isso tudo a distribuidora, né, que proporcionou também para o projeto performar bem na sala de cinema, tá? E a maior parte da bilheteria acaba indo para a distribuidora também. Então eles acabam pagando algumas coisas ali, alugando cinema, fazendo coquetel, essas coisas, mas depois eles se pagam de volta porque, inclusive, a primeira verba que entra da bilheteria vai para reembolsar a distribuidora. Depois, a segunda parte vai para a porcentagem da distribuidora, depois o produtor ganha, tá?
Então, mas isso foi muito bacana porque deu uma abertura assim, para o filme muito bacana. Aqui também a pré-estreia no Shopping Bourbon, em São Paulo. Né, foi bem bacana. A gente pegou 3 salas de cinema na pré-estreia, com convidados e tal. Tem umas fotos, acho que tem foto do Rio também. Tinha um backdrop e tal. Aqui um pouquinho, né, a gente, né, falando um pouquinho antes da exibição, em uma das salas, né? Então a gente vinha, falava, aí começava essa exibição. Aí a gente ia para a segunda sala, vinha, falava um pouquinho, aí começava essa exibição. Você ia para a terceira sala, falava um pouquinho e começava a exibição. E no Rio de Janeiro, foi naquele cinema em Botafogo ali, Espaço Itaú, foi ali, aquele ali que é cinema de rua. Foram 2 salas de cinema, em São Paulo foram 3. E, pessoal, todo mundo que é convidado ganha pipoquinha, refrigerante. É bem bacana, assim, a exibição pré-estreia no mercado, né? Aqui outras pessoas, aqui eu, Luan e Douglas, né? Meus sócios. Aqui minha mãe, meu irmão, hoje minha esposa, né? Flávia. Aqui minha mãe muito feliz, orgulhosa com o filho. E aí o filme chegou aos cinemas, né? Chegaram aos cinemas. E é uma experiência muito louca. Porque até então, eu tinha a experiência de, tipo assim, eu fiz um curta-metragem e exibi no Sesc Nova Iguaçu. Eu fiz um curta-metragem, passou no festival e eu fui lá falar no festival. Até fui em festival internacional. Mas foi a primeira vez que eu não tinha controle sobre as exibições. Eu não tinha um poder de onipresença para estar em vários estados ao mesmo tempo durante a pré-estreia. Durante a estreia, desculpa. E aí, ia estrear no mesmo dia do Mad Max, e a gente muito preocupado. Caraca, eu lembro que a Europa Filmes falou, quando assistiu o filme, falou: a gente vai botar isso em 10 salas. Não vai ser muitas salas, é um filme dramático, brasileiro não gosta de filme de drama e tal. Aí a gente ficou meio murchado, mas, pô, beleza, vai pro cinema, 10 salas, né? E a maior quantidade de sala, mais caro fica também. Porque você tem que retornar o dinheiro para pagar esses custos. E aí, eu lembro que a diretora de marketing da Europa Filmes falou assim: pô, Miguel, divulga seu filme, pede para as pessoas ligarem para o cinema das cidades. Tipo a história lá do pai que ligava para a rádio para pedir a música dos Filhos de Francisco. Ela deu essa dica: pede para as pessoas, vocês têm contatos de pessoas e tal. A gente começou a procurar ONGs, pessoas que tinham a ver com essa área. A gente teve uma abertura muito grande no segmento cristão, que o Kaique tinha uns contatos, então fez uns contatos com igrejas, pessoal de ONG, pessoal, e aí começaram a ligar pedindo. E aí ligava para o Cinemark da cidade, tem Cine Araújo, no Brasil tem umas redes de cinema que não tem no Rio, tal, tem outros tipos de cinema. E aí começaram a ligar para essas empresas. E as empresas ligavam para a Europa Filmes, tipo assim: Europa Filmes, estão pedindo um tal de Metanoia aqui. Que filme é esse? Tinha alguns que nem sabiam do filme. E aí, eu lembro que eles, do nada chegou um e-mail assim: ó, pessoal, a gente vai passar em 23 salas. Eu falei: caraca, 23 salas, né? Brasil tem 2.500, quase 3.000, né? Entre 2.500 e 3.000, esse número muda muito. E quando vem filme de Hollywood é entre 1.000 salas e tal. A gente, pô, 23, caraca, top. Aí ficamos felizão. Aí eles mandaram outro e-mail depois de, sei lá, uma semana e tal. Ó, a gente vai entrar em 55 salas. A gente, caraca, tá aumentando as salas, que maneiro e tal. E aí o Metanoia chegou a 105 salas de cinema, em todos os estados do Brasil. E quando a gente viu isso, porque eu lembro que a primeira semana entrou em 55 mesmo, 54 e tal. Só que na segunda semana os cinemas começaram a pedir, outros começaram a pedir o filme. Então na segunda semana, em vez de diminuir sala, dobrou. Quase dobrou, né? Porque foi para 105. E aí a gente ficava nas redes sociais ali divulgando, fazendo campanha e tal. E aí a gente começou a receber fotos de pessoas indo no cinema. A gente não pedia para as pessoas tirarem foto, mas as pessoas indo assistir o filme.
com amigos, família, tal, desses grupos que a gente conseguiu contactar também, né? Tipo, salas cheias e tal. A gente falou, caraca, eu não acredito, tem gente saindo de casa, pagando gasolina ou ônibus, né? De passagem de ônibus, pagando ingresso, comprando pipoca para assistir o filme. Isso é surreal se pensar isso. Porque é diferente de você chamar um amigo para ir lá no Sesc ou em algum lugar, de as pessoas tirarem do bolso para pagar. E assim, eu lembro que no cinema em São Paulo, abriu sessão extra meia-noite, porque lotou em São Paulo. E a gente tinha 2 salas de cinema em São Paulo só. Para São Paulo não é nada. Então, tipo assim, as pessoas foram lá na sexta-feira para assistir o filme, só tem para segunda. Só tem para segunda. Aí eu falo assim, vamos abrir uma sessão extra. Abriu sessão extra no sábado, no domingo, meia-noite. E foi muito bacana ver esse retorno. Naquela época ainda compartilhava assim, não sei se vocês lembram disso. E aí as pessoas compartilhando e tal. Isso aqui foi bem bacana, cara, porque tem uma ONG, eles estão até com umas camisetas amarelas aqui, tem uma ONG que cuida de ex-usuários de crack. E eles fizeram uma campanha e levaram todo mundo, aqueles subindo a escada, indo para lá pro cinema, pagaram ingresso de todo mundo para assistir o filme. São ex-usuários de crack e tal, todo mundo está de camisa amarela aqui. Então, cara, foi muito bacana isso de eu ver assim, caramba, o filme tá chegando também a quem precisa alcançar, assim, sabe? Então eu fiquei muito feliz quando eu vi essa foto. Essa aqui foi uma exibição que foi bacana também, porque logo depois de uma semana, o burburinho do filme, tinha uma época também, tinha acabado de passar internação coercitiva, não? Qual era a internação que tinha? Que você... Compulsória, é isso mesmo. Se você precisava obrigar ou não a pessoa que mora na rua, que é usuária de crack, a se internar para se tratar. Então tinha uma discussão na TV, judicial sobre isso, e aí a Folha de São Paulo entrou em contato com a gente, eles alugaram um cinema, a Folha de São Paulo, exibiram Metanoia de graça, compraram todos os ingressos e distribuíram entre leitores, e fizeram um bate-papo comigo, com o ator e tal, esse cara aqui que está aqui é da Folha, e aí teve um bate-papo, depois virou uma matéria na Folha sobre o filme, então foi bem bacana isso, também deu um burburinho sobre o filme na segunda semana ali de lançamento e tal. Foi em São Paulo. Aqui, depois do cinema, o Metanoia entrando em DVD, épocas de DVD, então foi bem bacana na sessão ali de Nacional. É lógico que eu peguei ali atrás na prateleira, botei na frente para tirar a foto. Peguei todos e fui botando na frente, né, para todo mundo só ver o Metanoia. Eu não sei se era Saraiva, eu não lembro a loja hoje em dia. Mas foi bem bacana porque a gente pegou os últimos meses ou anos, tenho tipo um ano só que continuaria DVD, 2 anos. E foi uma performance bem bacana de DVD também. A gente vendeu mais de 10 mil DVDs na época, então foi bem bacana essa distribuição de DVD, porque como tinha Europa Filmes envolvida, eu encontrava na loja americana, encontrei no Camelódromo também. Foi a maior vitória, eu falei assim, caraca, meu filme tá no Camelódromo. Só que eu não tenho mais a foto, alguém me mandou, eu não tenho mais essa foto. Mas o barraquinho assim no chão, a pessoa tirando foto assim, eu não tenho mais ela. Então ele chegou aí para DVD. Aqui, plataformas na época não existia Netflix e tal, né? Mas a gente entrou primeiro no iTunes. Aqui tá o print do iTunes. Inclusive, eu acho um absurdo, mas na época estava aqui, ó, $14 para assistir o Metanoia. Era um absurdo. O dólar na época devia ser R$2, eu acho. Mas mesmo assim eu acho muito caro. Aqui Mad Max, outros filmes, então... Aqui, ó, inclusive no iTunes, como é uma plataforma global, a gente fez legenda em inglês e espanhol, o filme foi para 120 países. Então a gente recebeu o feedback de gente no México assistindo o filme, teve um burburinho no México, porque tem uma realidade periférica de favela também e tal, e outras pessoas assistindo também o projeto. Então aqui a gente fez uma artezinha disponível no iTunes e tal. E a gente teve a O2 que eu trabalhei. A O2 tem um segmento dela que chama O2 Play,
que não é uma distribuidora, é tipo uma agregadora que eles falam. Então, eles negociam com plataformas, entendeu? Então, a Europa Filmes também faz esse suporte, mas aqui foi um contato da O2 Play para a gente fazer essa ponte com o iTunes. Então, foi uma abertura muito bacana. Eu contactei meus ex-chefes lá, tipo assim, eu consigo falar com a O2 Play e tal. Nem conheci ninguém da O2 Play. Foi meio de dar soco na porta mesmo para tentar entrar. E aqui está até a data, 2015. Então a gente conseguiu entrar no iTunes. E eles têm é muito rigoroso o lance do controle de qualidade do iTunes. Eles mandam um PDF que os arquivos têm que estar em tal especificação. Você tem que mandar uma mixagem 5.1, porque se a pessoa assistir em casa tiver home theater, tem que sair em todas as caixas. Aí eles assistem, se não tiver ok, eles mandam feedback, você tem que alterar. Então, para você entrar, eles querem que os usuários do iTunes tenham experiência em qualquer produto que eles vão assistir. Então, se você faz um filme que o áudio não está tão legal, a imagem não sei o que e tal, eles não aprovam e o filme não entra. Aqui também, a gente já está finalizando, tá? Aqui também o filme entrou no canal fechado, entrou primeiro no Prime Box Brasil, eles compraram os direitos por 1 ano, no Prime Box Brasil. Inclusive, o pôster com o Kaique, eles botaram o Caio Blá, até para vender mais, o projeto foi até mais inteligente do que eu, talvez deveria fazer um pôster com o cara do Caio Blá maior. E aqui entrou no Canal Brasil também, que foi bem bacana, repetia muitas vezes no Canal Brasil. E acho que é isso. Essa foi um pouco a trajetória falei um pouquinho da minha trajetória inicial e depois do Metanoia, do roteiro até a tela, né? Seja a tela de cinema, seja a tela, né, de TV fechada, de iTunes e tal. A gente entrou no NetNow também, eu não botei imagem aqui. A gente entrou no NetNow, que é a plataforma da NET, né, quem tem TV por assinatura. E aí, vamos abrir um tempinho para a gente fazer perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente troca uma ideia aqui, alguma curiosidade que você tenha. Como é que você pensou no diálogo? O diálogo? Como que eu pensei o diálogo? Às vezes eu vou precisar repetir a pergunta para captar aqui no microfone, tá? Como que eu pensei o diálogo? Olha, isso você tem que desenvolver bastante o perfil do personagem para entender como que esses personagens falariam. Mesmo, por exemplo, seja um cara que cresceu na periferia de São Paulo, por exemplo. Então você tem que entender um pouco esse perfil, entender o personagem do Caio Blá. Então não tem uma técnica específica, é muito de você entender e ter um domínio sobre a narrativa ali. Entendeu? Então, tipo, você não vai falar como você fala. E não estou falando de trejeito, de botar gíria e tal, mas de você ter uma verossemelhança com o seu perfil. Quais são os medos, os anseios daquele personagem? Como foi a criação? Esse personagem só aparece como adulto, o Caio Blá, por exemplo, no Metanoia. Mas como foi a infância do Caio Blá? Como que ele falaria em determinada situação? Então você tem que criar essa estrutura para você não cometer, tipo, contradições na hora que você cria o diálogo, entende? Porque esse personagem, se ele tem medo de altura, por exemplo, em alguma situação você vai botar isso talvez no diálogo, entendeu? Então, todas essas características físicas, psicológicas e sociais influenciam na hora de criar um diálogo. E aí você vai avaliar cena a cena, entendeu? Basicamente é isso, não sei se eu te respondi. Ali, o Beto primeiro. Qual a diferença de você dirigir a primeira diária, uma diária no meio, uma diária no final? Caramba, a diferença de dirigir uma diária no início, no meio e no final, durante esses 40 e poucos dias. Cara, eu já tinha feito vários curtas, na minha cabeça rola uma ansiedade de você dirigir um longa, porque é uma responsa, tem um dinheiro sendo investido ali de terceiros, depois isso vai ser vendido também, então rola uma tensão muito forte em relação ao diretor.
Mas os projetos que eu fiz antes me deu uma bagagem em relação a isso, mas eu tive a sensação, não que as cenas no início, você acaba tendo um ritmo, sabe, para pegar durante essas diárias. E aí, é porque a gente não tinha verba, mas quando chegou no final, deu vontade de, sei lá, as 3, 4 primeiras diárias, falei, pô, eu queria refazer essas cenas, entendeu? Te respondendo, é meio que no início a equipe está meio que se aquecendo ainda. Ainda bem que a gente teve a expertise de colocar, talvez até por, né, tipo assim, preocupação, friozinho na barriga, tipo assim, vamos botar as cenas mais difíceis pro final? Vamos botar aquela cena, tipo assim, o Eduardo, que é o Kaique, né, o personagem Eduardo, andando na rua. Sabe? Tipo assim, vamos tentar colocar cenas nas primeiras diárias que são mais simples, sem diálogo e tal, porque a equipe vai pegando um ritmo, assim. Então, eu senti um pouco isso. Na metade, a gente já estava com um ritmo mais casadinho. No final, a gente já estava bem doido para acabar, porque, né, é pauleira. Então, foi um pouco isso, assim. Eu acho que essa é a diferença. No início, a galera ainda está meio que esquentando, e no meio já está no ritmo, e no final está no ritmo esgotado, querendo ir para o próximo, descansar um pouco para ir para o próximo projeto, entendeu? Mais ou menos isso. Ele aqui. Eu queria saber quanto tempo mais ou menos levou desde a ideia inicial até a finalização, e queria saber se teve algum perrengue assim na hora. Quanto tempo durou o projeto, né? Do roteiro até a exibição, e se teve algum perrengue. O projeto durou 3 anos, do roteiro até a tela do cinema. Isso sem contar iTunes, depois fica meses no iTunes, depois vai para a TV fechada, fica meses na TV fechada, 1 ano, depois vai... A gente não foi, mas iria para a TV aberta, por exemplo, entendeu? Existe uma cauda, que a gente chama de cauda longa, porque o projeto tem que performar. Então, se for contar, por exemplo, o momento que ficou no iTunes e o momento que foi para a TV fechada e tal, aí pode ser, tipo assim, 4 anos e pouco de projeto. Mas da exibição, o primeiro dia que entrou no cinema, foram 3 anos aproximadamente. Após, por exemplo, durou 1 ano de pós-produção. Então, quando eu falo pós-produção, é tipo assim, 6 meses de montagem, 2 meses para fazer a cor, entendeu? 2 meses para fazer o som, depois fazer os créditos enormes, que, né, só de figurante tinha 300, então tem mais de 1000 pessoas no crédito. Então, tipo, aí depois tem algum efeitozinho, alguma coisa. Então, essa estrutura de pós durou 1 ano. E o roteiro uns 6 meses, mais ou menos. O menor é a filmagem. O menor teve um momento de captação de recursos também. Então, basicamente isso. Perrengue tem vários. Daria para fazer a palestra, tipo assim, os perrengues para dirigir, produzir cinema no Brasil. Perrengue tem muito, cara. Tem muito, e quando você... Parece um pouco... falar que é pouco, 900 mil reais, não é pouco, mas assim, por um longa-metragem não é muita grana. Então a gente tinha uma dificuldade financeira em algumas situações grandes. Por exemplo, eu falei que tinha 300 figurantes. Cara, a gente não tinha um cachê para pagar para a galera, era valor simbólico, entendeu? Então isso é uma limitação. Aí como você consegue pedir para as pessoas trazer opção de roupa para fazer uma cena de figuração nos projetos. Mas como você vai pedir pessoa para trazer opção de roupa e você vai sujar e cortar a roupa da pessoa? Ou como você vai numa loja comprar essas roupas, porque você vai destruir e depois jogar no lixo as roupas. Não pode nem doar para uma ONG, sabe? Então isso, por exemplo, foi um perrengue que a gente conseguiu solucionar. A gente conseguiu, cara, doação de figurino, cara, para você ter noção. Então, muitas coisas, eu falo desse orçamento, mas muitas coisas a gente conseguiu diminuir para economizar. A gente conseguiu uma base em São Paulo para a equipe dormir, para não ter que pagar hospedagem e tal. Então, assim, eu acho que o maior perrengue, de certa forma, é um pouco essa parte financeira, assim. Porque quando você pega só de equipamento lá, a gente gastou mais de 100 mil reais em equipamento, sabe? Fora pós-produção, fora o cachê da equipe e tal, né? Porque não tinha galera voluntária no set. Então, é um pouco isso. Acho que o perrengue é tentar administrar o orçamento que você tem ali para fazer, que
que é um recurso que pro 900 mil é muita grana, mas para um filme não é, entendeu? Para um filme de 3 anos de projeto, manter pessoas, manter famílias se alimentando em casa e tal, é uma dificuldade muito grande, entendeu? Basicamente é isso. Mais alguém? Aqui, Luciana. Então, eu queria saber o seguinte, quando você viu que ia acontecer, mesmo que ia ter o seu longa, o que foi o teu maior desafio? Qual foi o meu maior desafio quando eu fui fazer o longa que eu vi que ia acontecer, né? Deixa eu pensar. Cara, é uma jornada muito grande, cara. Eu lembro de alguns momentos, para tentar burlar o meu cérebro, talvez, eu botava na minha cabeça assim, não, amanhã eu vou fazer um curta, né? Aí terminava a diária, amanhã tem um curta para fazer, entendeu? Tipo, eu tentava, porque eu já tinha feito uns 30, 40 curtas na época, assim. Então, até pela inexperiência de fazer um longa, o primeiro corte do Metanoia, eu lembro de ter dado quase 3 horas. A gente filmou muita coisa. Lógico que o primeiro corte tem cena que você deixa rodando e depois você sabe que vai diminuir. Você gravou 3 minutos daquela cena, você vai usar 30 segundos, por exemplo. Então, o primeiro corte, sem tirar os excessos, deu 3 horas. Então, hoje, eu fazendo um segundo longa, eu sei quanto que vai dar, não exatamente, mas eu vou economizar algumas coisas, entendeu? Até para economizar em HD e etc. Mas, assim, o maior desafio foi o tamanho do projeto e a estrutura, assim. Eu tinha uma equipe muito boa, assim, comigo. O Douglas e o Luan, que são meus sócios, né? Um é o meu assistente de direção, que é fundamental no set, que é o cara que domina o set inteiro. E o Luan é o produtor executivo que cuida da grana. Então, eles me deixavam totalmente tranquilos. Rolava tensão, eu não sou o super-herói que chegava assim, pô, sou um bonzão e vou dirigir o Caio Blá, um diretor estreante, a Solange Couto, tá tudo bem, né? Minha estima não é tão grande assim. Eu tinha uma preocupação, mas ao mesmo tempo eu não posso transparecer, porque eu sou tipo o comandante ali, entre aspas, do set. Se você ficar tenso ou não demonstrar confiança para sua equipe, as pessoas começam a não acreditar no projeto. Então, a minha equipe me deixava bem tranquilo, assim, ao ponto de eu me preservar, por exemplo, acabou a diária. Hoje, acabou assim, último take, cortou, pessoal, foi um sucesso a diária. Vai ter uma desprodução de 1 hora. O Luan chegava assim, Miguel, o carro chegou. Eu entrava no carro e ia embora, a equipe que desprroduzia. Porque eu precisava descansar e estar mentalmente bem para o outro dia, entendeu? Eu botava fone de ouvido, chegava na diária ouvindo música e tal. Mas, assim, então, para eu me manter focado nas cenas que eu precisava dirigir. E o que me deixou também, de certa forma, confiante é ter uma boa pré-produção. No sentido, tipo, eu tinha atenção, tipo, será que vai dar certo? E eu estudava muito as cenas, eu fiz storyboard das cenas, mapa de câmera e tal, o Tech Scout tirei muita foto, então eu estudei muito material, porque a gente não tinha muito grana para a possibilidade de ter mais diárias, porque cada diária num longa você acrescenta 5, 10 mil, aí você faz mais 5 diárias, deu 50 mil, vai aumentando, entendeu? Então, porque você ter 40 pessoas no set, pagando cachê, aluguel de equipamento, caminhão, não sei o que lá, alimentação para 50 pessoas. Então, teve essa dificuldade de ser o tamanho do projeto e o orçamento, mas eu tentei, nem sempre a gente consegue, me organizar bem na pré para fazer um projeto super bacana. Hoje, eu acho que isso acontece com todo mundo que é realizador, e isso é bom. Hoje eu vejo e mudaria várias coisas. Mas isso é bacana com que você está crescendo, tendo experiência e tal. Mas lá no início eu estava tentando, né, realizar o que estava na minha cabeça e tinha uma equipe muito boa do meu lado, diretor de foto, arte, né, e isso me deu um suporte bem bacana também. Mas é punk, assim. Você participou de um longa, sabe o quanto é punk um longa e você está na frente de todo mundo, de ter 40, às vezes 40 pessoas te perguntando coisas, né, é puxado, mas assim, foi uma experiência incrível e eu gosto muito de estar no set, tomando decisões e tal, mas foi um desafio, só de lembrar, mas foi um desafio bem bacana,
foi um aprendizado. Eu falo que foi um pós-doutorado, mestrado, não sei o que lá. Você faz a faculdade, mas você tá ali no set é uma experiência incrível. Você vai aprendendo cada vez mais. Pergunta, Miguel. O produtor, no caso, foi o Kaique. Isso, produtor geral. A For You foi junto também. A gente tem 30% do direito e o Kaique tem 70%. Certo. O que ajudava e o que atrapalhava o fato do captador produtor ser o protagonista? Tinha momentos que atrapalhava isso? Cara, incrível que pareça, ele me deu uma liberdade muito grande. Em nenhum momento ele deu carteirada, assim, sabe? Talvez por ele ser do teatro e confiar muito que a gente fosse fazer o filme, a linguagem do filme, eu não lembro, sério mesmo, de episódio de ele ter atrapalhado, assim, sabe? Eu acho que ele queria fazer a coisa acontecer, porque o dinheiro estava em jogo ali também. E ele teve umas contribuições muito bacanas. Por exemplo, por mais que eu escrevi o roteiro, a gente assina o roteiro junto, porque eu escrevi o roteiro, enviava para ele, a gente tinha reunião, ele lia e ele dava feedbacks. A cena da Solange Couto, do Silvio Guindani, ele falou assim, pô, tive uma ideia de uma cena. Ele que escreveu aquele diálogo. Ele escreveu o diálogo e me enviou. Aí eu criei a ceninha ali com o diálogo que ele mandou. Então foi uma contribuição muito bacana dele, entendeu? Mas em alguns momentos pode ser um empecilho quando o cara tem talvez um ego muito elevado e querer que você seja o funcionário dele. O que não está muito errado também, porque ele está bancando. Na verdade, ele é o dono do projeto. Mas se você não der a liberdade para o artista fazer, pode ser que o filme não saia tão legal também. Então, se você deu a confiança, convidou tal pessoa, dirige o filme, essa função é do diretor, entendeu? Então, ele respeitava bastante esse distanciamento da direção. Porque não adianta, tipo, ele não sabia o que era um contra-plongé, ele não sabia o que era... Entendeu? Não, ele não tinha técnica de cinema. Então, ele não influenciou nisso. Às vezes, ele, como produtor, às vezes... mas esse orçamento aí de câmera é isso mesmo? Meio caro, né? Tipo assim, mas cinema é assim. Tá, beleza. Tá entendendo? Tipo assim, então, de certa forma, foi um relacionamento bem bacana. Marçal. Não, eu ia perguntar se os dois momentos foram muito difíceis, assim. A captação, não sei se você era produtor, né? Então, foi ele que fez isso, né? Mas se fosse isso, foi difícil. E arranjar distribuidor. Então, eu não participei nada da captação. Isso ficou totalmente com o Kaique, mas... Tu tem noção do tempo que demorou? Cara, demorou alguns meses, papo de, tipo assim, um semestre, e até pouco. Às vezes, filme rola um ano e meio de captação. Mas ele tem alguns parceiros, por exemplo, lembra que eu falei que ele faz musicais e tal? Ele filmou um musical dele uma vez, uma peça, que ele levantou uns 600 mil para filmar a peça. Tipo assim, contratou um cenógrafo top brasileiro, contratou uma equipe para filmar, figurinista, e aí ele filmou esse espetáculo. Então ele já tinha experiência de captação de recursos para a área cultural, entendeu? E então foi totalmente ele que fez a captação. A distribuição teve essa dificuldade e a gente deu essa sorte aí de participar desse pitching e conseguir contato com a distribuidora ali, porque às vezes é um caminho meio distante, né? Meio inacessível. Os distribuidores são os tubarões, a gente é aquele peixinho Nemo, pequenininho, ele engole a gente e é um mercado muito grande, assim, né? Então, esse pitching, eu lembro que a Fox e a Europa Filmes, que foi a que a gente fechou, no final se interessaram em entregar o cartão. Quando acaba os seus 15 minutos, entra outra pessoa. A Fox chegou, era uma mulher, me entregou, e aí o Wilson Feitosa da Europa Filmes me entregou o cartão e falou assim, me interessei muito, tal, vamos marcar uma reunião. Eu morava no Rio, né? Hoje eu moro em São Paulo, mas a reunião foi em São Paulo. Falou assim, me procure em São Paulo, vamos marcar uma reunião para conversar sobre o seu projeto. Então, aí a Fox não caminhou muito, e eu acho que não seria tão bacana também se eu caminhasse pela Fox, se bem que é bem maior, né, a distribuidora, mas lá dentro seria um projeto minúsculo e talvez eu não tivesse uma atenção tão focada como a Europa Filmes teve um carinho para atender um projeto de pequeno, médio porte, entendeu? Comparado a filmes tipo brasileiros de comédia que passam em 500 salas, 700 e tal. Então, eu acho que eu fiz uma boa escolha de ir para a Europa. Então, a dificuldade
Foi difícil, mas esse pitching reduziu bastante essa jornada aí de procura, entendeu? Então, durante esse 1 ano de edição, a gente já estava procurando a distribuidora e conseguiu... Antes de terminar o filme, a gente já tinha fechado a distribuidora, entendeu? Aí o filme tá pronto, né? Você não mexeu lá depois da distribuidora. Não, a distribuidora eu não mexi, não. Depois que a gente precisou de algum tempo para finalizar o corte e mandar para a distribuidora. Aí depois a gente não mexeu nada. Eles não pediram para alterar nada. Pediram para alterar nada. E eles não têm também essa liberdade? Não. Um ou outro pode pedir alguma coisa. Filme de comédia, podíamos tirar essa cena aqui e tal, mas pra gente não pediu nada. Não pediu nada. Não, você respondeu. Já respondi? Sim, porque você falou que foram 13 pessoas lá. Aí eu queria saber quantas que se interessaram e por que você optou pela Europa. Foram... Tá, beleza. Miguel, você falou sobre a pré-estreia e a crítica. Eu queria saber como a crítica, depois da pré-estreia, né? Como é que saiu, se ela foi... Como ela repercutiu isso nos jornais, na Cara, umas... Vai, e aí, se positivo ou negativo, eu queria saber se depois da audiência positiva, a audiência orgânica que teve, né, positiva, aumentando o número de salas, esse tipo de coisa, a crítica foi mais simpática, por saber que a galera estava curtindo. Então, sobre a crítica e a performance do filme em relação ao público depois com a crítica. Cara, a crítica, hoje, uma experiência que eu tenho, talvez eu não fizesse a cabine. Porque a gente não conseguiu tantas pessoas de mídia para ir lá, tinha umas 10, 12 pessoas, mas meio que meio a meio, assim, uma galera detonou o filme e outra galera falou bem, que era um filme necessário, um assunto bacana, e a gente vê muito, e eles têm total direito de detonar também, mas a gente vê muito que rola um mercado também de crítica, no sentido de tipo assim, o bonequinho viu, se tá em pé e tal, e às vezes você vê uma crítica boa, o filme não é bom, você vê uma crítica ruim, o filme é ótimo e tal. Então, assim, rolou, detonaram. Eu lembro que um professor meu da Academia Internacional de Cinema era crítico da Folha. Aí eu entrei em contato com ele, pô, professor, assiste meu filme, vai lá na cabine. Ele falou, pô, não consigo ir, cara, não vou conseguir ir e tal. E aí eu arrumei um link fechado para ele com senha, para ele assistir. Isso acontece também, de além da cabine você mandar para mídias com o link fechado, para a pessoa assistir, põe uma marca d'água e tal, para não vazar. Para tentar não vazar. E ele assistiu e fez críticas mesmo. Não porque era, tipo, amigo meu. Não era nem amigo, foi meu professor e foi elogiar meu filme, entendeu? Mas eu entendi também a crítica dele e tal. E é bom ler uma crítica, porque é duro, né? Você ficar 3 anos num projeto e o cara detonar teu filme, né? Às vezes você gosta do cara batendo no ombro, te elogiando, pô, filmaço, que maneiro, tal. Eles não sabem essa trajetória que eu passei, então eles só assistem o filme e tem as impressões dele. Então, mas depois que performou bem no público, não saíram outras matérias, ou os críticos se retrataram, nem precisa isso. Não rolou muito isso, às vezes rolava notícia de cinema cheio, essas coisas e tal, mas ninguém falando sobre o filme ou narrativa e tal depois da performance dele no cinema, entendeu? Mas hoje eu não sei se eu faria cabine, entendeu? Mas o público que foi também no cinema, nem sei se teve acesso a essa crítica, nem sei se a galera comprava Folha de São Paulo para... Nessa época eu não tinha muito, assim, entrei no site da Folha para ler a notícia, entendeu? Então, eu não sei, não atrapalhou a carreira do filme, não. Não atrapalhou, não. Diga. Saber se a For You. For You. Recebeu algum convite de outra produtora de cinema para fazer uma parceria de algum outro filme? E se está aberto também para uma outra empresa convidada para fazer? Se a gente recebeu alguns convites e se a gente está aberto. Sim, a gente está sempre aberto. É lógico que a gente tem a nossa correria do dia a dia e de realizar alguns projetos. A gente ganhou um edital da Rio Filme agora, que a gente recebeu uma verba para escrever um roteiro de um longa-metragem, que é um projeto infantil.
E paralelo aos projetos, a gente tem alguns projetos nossos também. O meu próximo longa, a gente está começando a captar, mas é muito difícil captar. Oi? Chamar o Kaique de novo para captar, né? Então é muito difícil captar, mas eu tive como diretor um convite para dirigir um longa-metragem. Depois do Metanoia, eu não aceitei o convite. Eu achava que não tinha muito meu perfil a história e não topei fazer. Mas de lá para cá eu me envolvi em outros projetos de curta, videoclipe e tal. Mas eu quero fazer meu próximo longa. É difícil você captar uma verba dessa para produzir hoje 1 milhão, sei lá, 2 milhões. A gente tentou vários editais também, não rolou. Mas estamos na batalha, é muito complicado, assim, tipo, e eu ainda sou muito novo, é difícil ter um diretor, eu dirigi o Metanoia com 30 anos, então eu estou muito novo, assim, eu acho que eu tenho uma trajetória muito grande para fazer novos projetos e estou correndo atrás, tenho esses 2 longas, um que está pré-produzindo não, está captando, e esse que eu estou escrevendo com a verba do edital. Então, como eu falo, né, projeto às vezes é 3 anos, pode ser que daqui a 1, 2 anos eu esteja dirigindo o longa que eu estou captando agora, entendeu? E a gente está aberto sim a conversar, e aí a gente avalia o projeto, vê se há possibilidade de fazer, porque o grande empecilho no Brasil mesmo é a verba, cara. Nos últimos 5 anos também piorou muito. Piorou muito recentemente, abriram alguns editais, né, mas... quando abre um edital é tipo assim, todo mundo mergulha ali para tentar conseguir a verba, entendeu? Esse último que abriu agora, eu fiquei surpreso com o número de projetos que foram. Sim, o FSA, né, abriu e foi super... difícil de escrever, cheio de regras difíceis. Não abria FSA há anos, eu devia ser uns 5, 6 anos que não abria FSA, fundo setorial. Então assim, o mais difícil é captar, cara, tem várias ideias boas. Eu tenho várias coisas na gaveta aí escritas, mas se alguém conhecer um milionário aí ou conseguir verbas, fale comigo. Mas é difícil, às vezes você tem um projeto super bacana e eu vou falar para você, pô, é super bacana, cara, mas a gente precisa de recursos para produzir isso aí, cara. Então agora eu estou conseguindo, abrindo aqui para vocês, eu fiz, a gente está captando por imposto de renda de algumas empresas e tal, não por edital. Por exemplo, eu já fiz reunião com grandes empresas, tipo Forte Leve, por exemplo, que é uma empresa muito grande, tal, nacional, dessas caixas d'água e tal. E eles estão dispostos, eles têm uma ONG também lá, que faz um trabalho muito bacana no sertão. Então a gente vai captar uma parte do imposto de renda deles e tal. Então a gente está fazendo contatos agora, tem um escritório de captação que eu fiz um contato, né, com um amigo meu, e eles estão com essa parte de captação. Eu não tenho essa expertise de captar, porque você tem que ter um network enorme, né, para dialogar com grandes empresas. Então você acaba tendo essa limitação para produzir seus projetos, entendeu? Mas está caminhando, a gente está conseguindo captar algumas coisas e acho que em breve vai ter algumas novidades aí. Mais alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? Obrigado, gente, por vocês estarem aqui apoiando esse projeto. Obrigado. Queria agradecer o pessoal da técnica aí também, que está filmando, ajudando aí no suporte. Muito obrigado mesmo. Espero ter inspirado um pouquinho vocês. Eu sei como é difícil fazer cinema no Brasil, eu sei como é difícil fazer cinema na Baixada, né? Que a gente precisa levar o pão para casa e fazer o nosso sonho também, mas assim, não desistam, se mantenham firmes no sonho de vocês, se dedicando, estudando, fazendo bons relacionamentos para projeto, porque é possível realizar cinema no Brasil. É difícil, mas é possível, sabe? Então, não desanimem, beleza? Depois eu vou botar no YouTube, se vocês quiserem assistir lá também, passar para alguém que não estava aqui. Beleza? Agradecer aí também, né, o governo do estado do Rio de Janeiro, né, esse edital do Cultura nas Redes, Cultura Presente nas Redes 2, que eu fui contemplado, né, para fazer essa palestra. E é isso. Valeu, gente. Obrigado.